Fala aí, seus especialistas de sofá. Tá começando mais um videozinho do Zezinho e hoje Arnold Classic Brasil, categoria Classic Physique, um verdadeiro amasso é o que nós pudemos presenciar hoje, cara. É promovido por quem? Por este homem aqui, Livingstone. Para quem não sabe, ele se chama Livingstone e ele amassou geral com a melhor linha do Brasil. Pronto, mandei. O especialista deu a sua opinião que não vale nada. Sim, no meu ponto de vista, o senhor Livinho tem a melhor linha do Brasil e uma das melhores genéticas, certamente, juntamente do nosso querido Ramondino, não é mesmo? E certamente, quando vemos este homem lá no Mister Olímpia, ele já vai direto para o top 10. Sim, um antigo especialista de sofá, personagem fictício aí do YouTube, vivia falando isso, né? Ele sempre colocava o Livinho no top 10 do Olímpia e eu compactuo com a opinião deste antigo, ancião especialista, não é mesmo? Pois bem, a competição aqui da Classic Physique, senhores, foi marcada pelo uso do cupom Jason, né? Que é o patrocinador oficial deste canal. E aqui na Insider você vai utilizar ele para tech t-shirt feminina, amigo. O Dia das Mães está chegando aí, não é mesmo? Eu, por exemplo, né? Dei aí umas tech t-shirt para minha mãe e ela, desde então, vem querendo pegar todas as peças da Insider, sempre com o cupom Jason. Você pega e você não se arrepende, tá? Excelente presente, tô falando na moral. Todo mundo que eu já presenteei, foi muita gente, sempre gostou, tá? Tem bastante colinha feminina, sempre tem muita cor, né? Impressionante. Pois bem, o link tá aqui na descrição e use o cupom Jason em tudo que vocês verem pela frente. Tudo. Pois é. Então, agora, sem mais delonga, vamos aqui ao campeonato, tá? Estamos vendo aqui a primeira chamada sendo formada, né? Vai lembrar que neste momento aqui da live, né, que a gente elogiou aqui no show da Open Bodybuilding, o pessoal da câmera estava um pouco empolgado, sabe? Eles tinham muitas opções. É o que acontece, você dá muita opção pro cara, aí ele começa a sambar, ó. Ele fala, não, vamos ligar aqui essa câmera móvel, ó, que tem cordinha em cima, ó, ela fica balançando, aí joga a câmera pro lado, joga pro outro. Na hora da individual, né, que a gente viu aqui, realmente tudo bem, não tem problema, ó. Você ficar aí fazendo essas câmeras mais aproximadas, acho beleza, não tá valendo nada aqui mesmo. Né? Tranquilo, é até bom para ver os detalhes. Mas quando a gente fala de confronto, cara, a gente precisa de uma câmera que fique parecida com o que a arbitragem tá vendo, né? Porque isso aí é como se fosse o seguinte, imagina uma partida de futebol, tá? Uma partida de futebol, e que o cara, ao invés de mostrar os jogadores, né, o conjunto de jogadores, não, ele fica mostrando o jogador focalizado. A jogada rolando, e ao invés de deixar a câmera aberta para a gente ver a jogada, não. Foca em um camarada só. É o que acabou acontecendo bastante aqui. Então, infelizmente, né, não ficou 100%, mas é o suficiente para a gente avaliar assim, tá? A gente vê aqui uma primeira chamada totalmente congestionada, cheia demais. E aqui teve muito mais atleta. Olha quantos caras tem, velho. 7. 7 caras na primeira chamada. Isso para mim não é prestigiar. E aí o cara fica, fui para a primeira chamada. Cara, não é. Isso aí atrapalha, entendeu? Porque os caras, parece que eles não pensam, né, velho? Tem que fazer o campeonato para o público. E onde é que tá o grosso do público? Tá na internet, vendo pela live. Então, pô, facilita pro pessoal da live, né? É juiz, né? Árbitro de concurso de músculo, vocês vão achar que eles estão aí pro público? Eles estão cagando, né, cara? Eles acham que vale mais é quem tá lá. Então, enfim. O que acontece, fizeram essa chamada gigante de 7 atletas aí, em que estavam no centro os 2 favoritos, né? Que era o Livinho, grande favorito, e com certeza ganhou. Lembrando que as prévias desse Classic Physique decidida nas prévias. Já acabou o campeonato, tá? Livinho já ganhou, já é o campeão. E aqui o PH, né? Que é o cara muito alto, que tem um grande volume, né? O shape que remete bastante à época clássica do Arnold, tudo. Outro personagem aí que também a gente sabia que tinha um belo shape, Cavalcante, né? Cavalcante, que vimos ele recente, incrível. Belo shape, realmente merecido, né? A colocação. Inclusive, vocês vão ver aqui, ó. Depois dessa chamada gigante de 7 atletas, nós tivemos a segunda chamada. Veja, a segunda chamada tem menos gente que a primeira de novo. Não faz sentido, gente. Primeira chamada com 7, a segunda tem 6. Por quê, cara? Por quê? Enfim. Aí o que eles fazem depois, né? Fazem aqui, ó, faz aquela chamada intermediária, né? Que aí você sobe uns caras da segunda e desce da primeira. Então, desceu esses 2 aqui, né?
Um deles é o Wanderson, acho que esse que é o nome dele. Muito bom, tá? Muito bom shape. Muito da hora esse físico dele aqui. Gostei, tá? Gostei. Condição da galera em dia. Classic Physique, o bom é isso, né? Tá todo mundo daquele jeito, daquele naipe, virado do avesso. Muito maneiro mesmo, muito legal. E agora a gente vê aqui a disputa real final aqui pelo título, que foi desses 4 atletas, que deveria ser logo de cara a primeira chamada, né? Devia ser esses 4 aí. Que é? Ó o cameraman. Ó o cameraman empolgado. Livinho, o Kenny, né? Grande Kenny, que já foi pro Olímpia, inclusive, tá? O PH Clássico e o Cavalcante, beleza? Então, vamos tentar avaliar as poses aqui. Vamos ver se a gente consegue, né? Pelo menos um take de todo mundo de frente, alinhado. Será que nós vamos conseguir? Vamos lá. Opa, deu. Bom, aqui no duplo de frente, no meu ponto de vista, eles colocaram o Livinho no canto porque ele foi tão superior aos demais e já estava decidido. Então ele foi pro canto aqui e falou: ó, você já ganhou, fica aqui no canto, nós vamos comparar o resto, tá? Mas eu acho que os 2 melhores nessa pose em específico são o Livinho, realmente, ao meu ver, é o vencedor merecedor, e o Cavalcante, que para mim tem uma linha muito bonita também, né, velho? Uma estrutura muito boa, as pernas muito arredondadas, bem legal mesmo. Na pose de lado aqui, no meu ponto de vista, o Cavalcante se destaca bastante, mas o Livinho também ganha aqui. Mais preenchido, corte aqui, ó, na parte da frente da perna, na coxa, no posterior também, o glúteo está bem marcado. Aqui o Cavalcante ele tem um posterior um pouco mais encurtado, mas em contrapartida salta bastante, né? Então fica bem bonito. Acho que ele fez a estratégia de colocar a mão bem aqui na linha da cintura, tá vendo? É uma estratégia que é para tentar fechar o espaço, né? Mas eu acho que ela fica melhor quando faz igual o PH, ó, que colocou um pouco acima, então o braço dele ficou mais alinhado, tá vendo? Ficou tão deitado assim. Acho que a pose fica um pouco mais bonita. Mas shape por shape, eu acho que o do Cavalcante é levemente superior aqui ao do PH, tá? O PH tem o volume e tal, mas eu acho que gostei um pouco mais aqui da muscularidade apresentada pelo Cavalcante, ainda que, do meu ponto de vista, é o Livinho que ganha, né? E enquanto isso, o Kenny a gente nem conseguiu ver. E quando ele armou a pose, a câmera já tinha trocado de lugar. Então, foi mal, Kenny. Não deu para avaliar você porque a câmera mudou. Aqui no duplo, eu acho que vai ter. Opa, conseguimos também. Beleza? Aqui o Livinho ganha também, né? Ele ganha com certeza. A gente tem aqui o posterior de coxa bem marcado. Olha para os demais, ó. O do Kenny, ele tá contraindo direito, só que o corte não é tão profundo, né? O Cavalcante, ele fez a estratégia de posicionar, né, separar bem o joelho aqui para tentar contrair o posterior. Ele perde a contração do adutor, então a perna dele fica menos preenchida, mas ele mantém o glúteo, então o glúteo está fibrado. O PH, ele não tem o glúteo tão fibrado assim, né? Não tem a genética para tanto. O Livinho também não, né? O glúteo dele fibra, mas no fibra fora a fora, né? Fibra a parte de baixo mais aqui, um tanto legal, né? Já o Kenny, a fibra dele é mais, vamos dizer assim, né? Ela é mais constante. A dorsal, a gente vê que o Livinho que tem a melhor dorsal aqui, é o que mais expande. Bem completa, a árvore de Natal dele é um pouquinho aberta, mas até aí a do Ramon também é tranquilo, não tem problema. A Mensizik é que exige mais essa árvore de Natal mais fechada, né, que favorece mais isso aí. Os demais estão com a dorsal em dia, mas um pouco inferiores, né? A parte do latíssimo do PH é mais desenvolvida sim, só que a parte superior dele ele perde um pouco, além dos detalhes, né? A pele do PH não encosta tanto nas costas quanto os demais, né? Assim como ele perdeu a contração aqui, ó, ele optou por deixar essa perna em evidência e essa aqui perdeu a contração, tá vendo? O Kenny até que tá legal, hein? Glúteo bem grande do Kenny, mas aí tá ficando um pouco desproporcional em relação ao posterior, ficou carecendo. Na verdade, o ponto fraco do Kenny é as pernas, né, que cortam muito, mas elas não são tão arredondadas assim. Na pose de abdominais e coxas, que demonstra um dos pontos fracos do Livinho, a gente não tem aí a pose armada. Opa, conseguimos. O Livinho ele optou por fazer sempre no vácuo, né? Porque ele não tem a linha abdominal muito agradável, quando ele contrai não marca direito. Então ele faz uma pose de abdominais e coxas com foco total nas coxas e no V, né? Que ele tem um V incrível. Eu acho que essa é uma pose, né? Aí é gosto pessoal meu. Que a pose de abdominais e coxas, eu gosto do cara mostrando o abdômen, né? Então eu acho que o Cavalcante acaba se destacando aqui, tá?
ainda que a linha do Livinho ainda seja, né, bem gritante, bem melhor, a coxa mais marcada, mas eu particularmente gosto mais da pose assim, tá bom? Não sei quanto à arbitragem. Agora, na clássica favorita, a gente vê o Livinho optando por fazer aqui um monobíceps com a outra mão atrás da cabeça. Acho que foi uma escolha interessante, né? Ele demonstra o V dele, a linha, né? Ele favorece muito a própria linha. É uma pose que o Vácuo, o Chris Bumstead também fazia essa pose. Então, a arbitragem, a gente sabe que a arbitragem gosta, né? Para quem não lembra, o Chris Bumstead, ele oscilava entre essa pose clássica aqui do Cavalcante, né? O monobíceps tradicional, e essa que o Livinho está fazendo. É as duas, basicamente, que ele fazia quase sempre. Né? E às vezes ele mandava um twist, né? Enfim. Então, essa é uma pose que, para mim, o Livinho está ganhando aqui. Né? Novamente, olha a diferença nas coxas. Ó, olha a marcação. Bem legal, né? O PH fica bem maneiro nessa pose. Eu acho que a pose do Cavalcante não está bem executada. Acho que ele está um pouco torto. Então, aqui o PH, eu acho que a pose fica um pouco mais bonita nele. Do jeito que ele está posando aqui, acho que fica um pouco mais bonito. Né? De modo que, ao fim da competição, o que a gente viu é que o posicionamento ficou esse aqui. Então a gente vai pensar assim, ó, bom, a arbitragem certamente está usando o cupom Jason, né, que é o patrocinador do canal e o melhor da maromba, mas provavelmente a arbitragem está colocando pH no meio, né? A gente pode pensar assim, ó, ou a arbitragem jogou o Cavalcante para o canto e o Livinho para o outro, primeiro e segundo, e está disputando o terceiro entre o PH e o Kenny, ou a arbitragem está olhando esses três apenas. Não está julgando o Livinho, está olhando os três e o PH está no centro. Entenderam? Essas duas possibilidades. Então, ou o PH ficou em segundo, ou o PH está na disputa de terceiro e quarto aqui com o Kenny. Tá? No meu ponto de vista, o que aconteceu é o PH ele provavelmente está em segundo. Né? Ainda que eu ache que o Cavalcante merecia estar em segundo, tá? Acho que o Cavalcante merecia. O que eu acho que a arbitragem fez foi avaliar separadamente, sabe? Eu acho que o Cavalcante não foi pro canto porque ele já tá em segundo. Acho que a arbitragem meio que finge que o Livinho não tá ali e o PH no centro. Então, eu acho que o Livinho ganhou, eu tenho certeza que o Livinho ganhou. O PH, eu acho que vai ficar em segundo, mas eu acho que o Cavalcante estava um pouquinho melhor, tá? E você? O que vocês acham aí, velho? Foi esse amasso mesmo? Use o cupom Jason, se inscreva no canal, se inscreva neste canal, porque o especialista do sofá, basta ter um sofá e ter uma opinião. Não vale nada assim como a minha. Valeu, gente.